Nós estamos na última mensagem da série de mensagens Anjos de Carne e Osso. Nós começamos no primeiro final de semana de agosto a tratar este tema e nos últimos 3 finais de semana nós tratamos aqui a história de Elias. E nós olhamos para a história de Elias e identificamos na história de Elias as nossas tendências, as nossas inclinações sobre como reagimos quando somos ameaçados, quando nos deparamos com problemas, quando nos deparamos com dificuldades, quando nos deparamos com situações que nos tiram o fôlego. Quais são as nossas reações naturais? A gente olhou para Elias e a gente se viu muito nele. E nós olhamos para aquele episódio onde Elias é ameaçado por Jezabel e olhamos para a tendência que ele tem e que nós temos de medo, de fuga, de isolamento e até de suicídio. Porém, nós não ficamos apenas nessa parte, nós fomos olhando tanto inclinações como também caminhos alternativos para essas nossas inclinações. E descobrimos que o caminho alternativo para o medo é a fé, o caminho alternativo para a fuga é a coragem, o caminho alternativo para o isolamento é o assumir a responsabilidade de vivenciar relacionamentos sólidos, e o caminho alternativo para essa nossa inclinação ao suicídio, para essa nossa inclinação à morte, do desistir, do abrir mão, do largar mão de tudo, é o abraçar a nossa missão, é olhar para aquilo que Deus colocou em nossa mão e falar: eu vou enfrentar o que tiver de enfrentar, porque o Senhor está comigo e eu tenho uma missão aqui nessa terra. Nós olhamos as reações de Elias, as inclinações de Elias, as nossas reações, as nossas inclinações, e olhamos para a palavra de Deus e descobrimos caminhos alternativos para essas reações, para essas inclinações. Hoje continuaremos na história de Elias. Eu confesso que no primeiro momento eu queria trazer um outro personagem bíblico, mas quando eu voltei os meus olhos para a história de Elias, eu falei: eu não posso terminar essa série de mensagens de uma forma diferente senão terminando com Elias. Na primeira parte dessas 3 primeiras semanas, nessas 3 primeiras mensagens, nós falamos sobre as reações de Elias, e agora nós vamos terminar falando sobre como Deus tirou Elias da situação que ele se encontrava, daquela situação de angústia, de sofrimento e de temor frente a uma situação que aos olhos dele era insolúvel, era intransponível. Primeiras mensagens falamos das ações e reações de Elias. Hoje nós falaremos sobre como o Senhor Deus tira os seus anjos de carne e osso do buraco, como Ele nos resgata, como Ele nos tira dessa situação de angústia, de sofrimento que muitas vezes nós vivenciamos. Por isso, o título da mensagem de hoje é Anjos de Carne e Osso, o resgate de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Mas vamos lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 3 até o verso 5, diz assim a palavra de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse... A gente vai parar aqui agora no versículo e a gente vai continuar a mensagem a partir deste momento, a partir dessa parte. Quando a gente olha para estes versículos que a gente acabou de ler e vê Elias dizendo a gente vê Elias fugindo, a gente vê Elias se isolando, a gente vê Elias com medo, a gente vê Elias pedindo a morte para Deus, talvez você se enxergue em Elias. Talvez mesmo tendo ouvido todas as mensagens sobre possíveis reações, possíveis caminhos alternativos para enfrentar o medo, a fuga, o desejo de isolamento, o desejo de morte, mesmo assim hoje quando você olha para si, quando você olha para a sua situação, você ainda se enxerga muito como Elias e fala: olha, Manuel, a minha situação ainda dói, eu ainda continuo no fundo do poço, eu ainda continuo na mesma situação de Elias. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos olhar para a história de Elias e ver como Deus vai te resgatar.
como Deus quer operar o milagre dele, a ação dele na tua vida, como Ele quer tirar você dessa situação de depressão, de sofrimento, de angústia, de inquietação e de dor e de lágrima. Essa mensagem é para você que está passando por um momento difícil na tua vida, que já tentou de tudo e já está perdendo as esperanças. Essa é a mensagem que Deus quer ministrar aos nossos corações, dizendo como Ele vai nos resgatar. Mas essa mensagem é para você que não está vivenciando um momento como este, mas que quer aprender a como cuidar de si para não cair em situações como esta. Quer aprender conselhos da parte de Deus para que consiga ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, para ajudar pessoas que estão neste momento de dor e de sofrimento. Portanto, essa mensagem é para todos aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus, que querem aprender um pouco mais sobre como o Senhor age na vida dos seus filhos, como o Senhor age na vida dos seus anjos de carne e osso, para resgatá-los, para transformá-los e para devolver a vida e o ânimo a eles. Essa mensagem é para todos nós. Quando a gente volta para o texto e a gente ouve toda essa oração de Elias e chega a essa parte onde diz: de repente o anjo tocou nele e disse. A partir deste momento começa o resgate de Deus. Mas antes de entrarmos propriamente no resgate do Senhor, no resgate de Deus, nós precisamos compreender um pouco, na verdade trazer à memória qual é a visão que Deus tem sobre nós e o que Ele espera de nós. Porque a partir do momento que compreendemos qual é a visão que Deus tem de nós e o que Ele espera de nós, a gente vai conseguir entender a forma como o Senhor trabalhou na vida de Elias para resgatá-lo, para tirar Elias do buraco onde ele se meteu, para tirar Elias da situação que ele estava vivendo. Para a gente compreender a forma como o Senhor nos enxerga e o que Ele espera de nós, na nossa relação com Ele, eu trago um texto que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Diz o seguinte este texto, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Essa ideia de coração aqui é a mente, é a nossa capacidade de se emocionar, essa nossa capacidade de pensar. Aqui no hebraico é trazida essa palavra coração. É a fonte da nossa racionalidade, ao mesmo tempo da nossa emoção. Com todo o seu coração e toda a sua alma. Aqui é relacionado ao Espírito, é aquilo que nos liga a Deus. E com todas as suas forças. Aqui o texto está falando sobre o nosso corpo. Quando nós olhamos para Elias e dizemos que ele estava em um buraco existencial, é muito nítido que todas as áreas estavam comprometidas: mente, espírito e corpo. Quando a gente olha para a vida de Elias, quando a gente olha para essa situação que ele se encontra, todas essas áreas que o Senhor contempla em nós, todas essas áreas que Ele nos chama para servi-lo, estavam comprometidas e precisavam deste resgate da parte de Deus. E a solução que o Senhor vai dar a este colapso existencial de Elias, de total desequilíbrio, passará por todas essas áreas. O resgate que o Senhor faz de Elias toca tanto o corpo como mente como o espírito. E como Ele faz isso? Ele dá a Elias 3 ordens. E essas 3 ordens que Ele dá a Elias expressam o cuidado do Senhor com cada uma dessas. O Senhor dá a Elias 3 ordens. Acabou essa oração, começa lá o toque e as palavras do anjo. Naquele momento, a partir das 3 ordens que o Senhor dá a Elias, começa ali um chamamento para o cuidado de cada uma dessas áreas da vida de Elias: corpo, espírito e mente. O objetivo dessa mensagem hoje é vermos cada uma dessas ordens do Senhor, e ao som dessas ordens nós aprendemos quais são as áreas que o Senhor quer que nós cuidemos para sairmos da situação de colapso e desequilíbrio que estamos vivendo, ou então para não entrarmos nela. Nós vamos ouvir essas ordens do Senhor e vamos refletir sobre cada uma dessas áreas, e ao som dessas ordens, ao som dessas orientações do Senhor, nós vamos fazer uma autoanálise e ver como nós estamos obedecendo o Senhor em cada uma dessas áreas, para que nós não caiamos ou para que saiamos destes buracos existenciais de total desarmonia e desequilíbrio que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Quando nós olhamos para o texto,
quando nós olhamos para a primeira ordem que o Senhor dá a Elias, nós vemos a seguinte: 1 Reis capítulo 19, versos 5 até o 8. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre a brasa quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Quando a gente olha para esta ordem do Senhor, por meio do anjo, levanta e coma, e ele se levanta, ele come, ele bebe, depois volta a dormir, a gente vê que essa ordem do Senhor é uma ordem que está relacionada ao cuidado com o corpo. A primeira ação que o Senhor faz para resgatar Elias do buraco onde ele estava, para resgatar Elias daquela situação de dor, de sofrimento, de depressão que ele estava, era uma ação de cuidado com o corpo. O texto diz: ele dorme, ele acorda, ele come, ele bebe. Depois ele dorme de novo, ele acorda, ele come, ele bebe. E então, ele segue a viagem. A gente pode imaginar a situação física que Elias se encontrava naquele momento. Imagine alguém que caminhou cerca de 20 dias de uma região a outra a pé. E depois de caminhar 20 dias a pé, ele deixa o seu servo e anda um dia inteiro no meio do deserto. Talvez a palavra que melhor expressa a situação física de Elias é exaustão. E por conta disso o anjo deixa ele dormir, por conta disso o anjo dá ele o que comer, por conta disso o anjo dá ele o que beber. E talvez a primeira pergunta que nós cristãos, protestantes, batistas, evangélicos faríamos é: por que ele começa logo com cuidado com o corpo? Por quê? Ele podia começar com um sermão, trazendo os mandamentos à mente de Elias, mas não, ele começa com cuidado com o corpo. Por que isso? A resposta é muito lógica, porque o nosso corpo é a base sobre onde tudo repousa. Se tiver pouca energia, você não consegue manter o seu foco mental. Com pouca energia no seu corpo, por mais que você se concentre, você não consegue ter objetivos muito claros, você não consegue racionalizar, você não consegue desenvolver uma caminhada, você fica mentalmente comprometido. Quando você está em uma situação de cansaço, você não consegue gerir as suas emoções sob pressão. Ou você fica angustiado, ou você fica super irritado. Quantos aqui, quando estão muito cansados, não vivenciam uma dessas duas situações? Ou uma angústia muito profunda, ou uma irritabilidade extrema. Você fala: vai dormir. É isso que a gente fala? Por que a gente fala vai dormir? Porque a gente sabe que o não cuidar do nosso corpo, do nosso físico, traz consequências nas nossas emoções. Se estamos em uma situação de exaustão, nós comprometemos a nossa dinâmica espiritual. A gente fica sem força para orar, a gente não consegue se concentrar na palavra de Deus, a gente não consegue se concentrar em uma leitura. Ou seja, o anjo de Deus, amando de Deus, começa com o cuidado com o corpo, porque o nosso corpo é a base onde tudo repousa. Quando nós olhamos para o texto, é impressionante o que o verso 8 vai dizer. Diz o seguinte: então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus. Foi fortalecido pelo foco dele, foi fortalecido por uma força sobrenatural? Não, foi pela força da comida. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que ela é rica em mandamentos, em orientações para que a gente cuide do nosso corpo. Quando a gente vai lá para 1 Timóteo capítulo 4:16, a gente vê Paulo dizendo para Timóteo: ô Timóteo, é o seguinte, você está pensando em cuidar de igreja, você está pensando em ser pastor, você foi chamado para isso, você tem talento, você vai longe, garoto, mas primeiro, cuida de ti mesmo. O que Paulo está dizendo ali, a responsabilidade de você como anjo de carne e osso aqui na terra é cuidar do teu corpo.
É cuidar daquilo que Deus te deu para cuidar. Quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a gente vê aquele texto que é muito conhecido, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, onde toda adoração acontece, onde nós nos relacionamos com Deus. Portanto, faz sentido nós cuidarmos do nosso corpo. E quando nós negligenciamos isso, todo o nosso ser começa a ser comprometido. E a gente vai entrando em situações que muitas vezes vamos colocando para baixo. E quando nós ouvimos essa fala do Senhor por meio do anjo a Elias, nós temos de trazer isso para o nosso dia. Temos que trazer isso para a nossa vida. Temos que trazer isso para a nossa agenda, para a nossa pauta de afazeres do dia a dia. E como nós cuidamos do nosso corpo de maneira muito prática? São 3 pontos: nutrição, sono e exercício físico. Nutrição é o que vai determinar a qualidade da nossa energia. Sono, nós temos de dormir de 7 a 8 horas por dia, porque se nós não dormirmos de 7 a 8 horas por dia, a gente não consegue ter na nossa noite de sono aquelas 4 horas de sono profundo, que é o que de fato refaz as nossas energias. Nós precisamos fazer exercício físico para que o nosso cérebro seja oxigenado, para que a gente consiga pensar melhor e pensar de maneira mais leve e mais criteriosa. Não apenas para isso, mas para que a gente se cuide. Porque nós somos chamados como anjos de carne e osso para cuidar de pessoas. E muitas vezes nessa relação de cuidar de pessoas, nós nos desgastamos. Nem sempre a pessoa que cuidamos reconhece o que fazemos por ela. Nem sempre a pessoa que cuidamos vai responder aos estímulos e aos cuidados que temos com ela. Neste momento, se nós não estamos nos cuidando, a lógica que passa na nossa mente é: eu estou me matando para cuidar dessa pessoa e ela não está nem aí para mim. Porém, se a gente se cuida, a relação que teremos com ela: eu estou cuidando dela, mas eu também estou cuidando de mim. E aí a gente pode falar: poxa, eu vim para um culto, eu vim para falar de Deus, eu vim para aprender da palavra de Deus, e aqui eu estou tendo dicas de boa forma e de saúde. Mas, meu irmão, isso aqui é supleto espiritual. E eu falo isso por experiência própria. Eu não sei se os irmãos sabem, acredito que alguns sabem, porque eu compartilhei isso com alguns jovens eu compartilhei isso, mas eu não sei se toda a igreja sabe. Mas entre os meus 3 ou 4 primeiros anos aqui na igreja, eu tive uma crise muito forte de estresse. E eu fui parar 5 vezes no hospital. E a última vez foi crucial. Foi no meio da noite, e digo que foi crucial porque a Jéssica teve que me levar no hospital. E quando eu estava indo para o hospital, a Jéssica me levando, eu pensei: ou eu mudo a minha forma de viver, ou eu vou morrer. E chegando lá, não aconteceu o que eu ouvi do médico, não foi diferente. Ele sentou comigo e falou assim: olha, Manuel, você tem aí, acho que era 25, 26 anos, já é a 5ª vez que você está vindo aqui, falando de falta de ar, dor no peito, sensação de morte, dormência no braço. Manuel, ou você muda o seu jeito de viver, ou você vai ficar louco ou vai morrer. Quando eu ouvi isso, eu entendi a seriedade dessas palavras. Eu tive de aprender a cuidar de mim. Eu tive de reaprender a me alimentar, a dormir e a incluir na minha agenda exercícios físicos. E quando a gente olha para a vida de Elias, parece que é a mesma coisa que o anjo está fazendo com ele aqui. Elias, você está exausto. Come direito. Dorme direito. Vamos cuidar do teu físico, porque tem muita coisa ainda pela frente. E quando a gente olha para essa história, quando a gente olha para esse ensinamento, a pergunta que nos vem é: como nós estamos cuidando do nosso corpo? Sabe por que é importante a gente se perguntar sobre isso? Porque muitas vezes a gente está intitulando problemas como problemas demoníacos, uma vez que são problemas físicos. E a gente chama de problema demoníaco um problema que é físico, e vai virando uma bagunça. E aí o pior é que a gente vira para Deus e começa a orar para que Deus abençoe a nossa desobediência. Senhor, olha, eu estou comendo de qualquer jeito, eu não estou cuidando do corpo, eu não estou cuidando do templo do Espírito Santo que o Senhor me deu, mas eu peço para que o Senhor abençoe minha desobediência, para que o Senhor me dê saúde. Deus vai falar assim: peraí, você não entendeu. Eu te dei um cérebro, eu te dei uma responsabilidade de cuidar de você,
e você está terceirizando isso para mim, meus irmãos, o que nós temos de fazer, Deus nunca vai fazer por nós. E nós temos de cuidar do nosso sono, nós temos de cuidar da nossa alimentação, nós temos de cuidar da forma como nós lidamos com o nosso corpo. Porque se nós não fizermos isso, a gente vai entrando cada vez mais em um buraco profundo. E a cada dia que passa, eu tenho me convencido que santidade está muito relacionado a equilíbrio. Os homens e mulheres mais santos que conheci não foram aqueles que fizeram as maiores loucuras, mas aqueles que tiveram a vida mais equilibrada, que conseguiam cuidar do seu corpo, que conseguiam cuidar do seu relacionamento com Deus, que conseguiam cuidar da sua mente. Isso é uma responsabilidade nossa. A forma como você cuida de si vai dizer ao mundo que você valoriza a criação de Deus, que você reconhece o valor que Ele colocou em ti. E muitas vezes são essas ações que vão nos tirar do buraco. O que me tirou do buraco que eu estava, do desequilíbrio, do desarranjo que eu estava vivendo inicialmente, de situação de estresse, foi reorganizar o meu cuidado com o corpo. E muitas vezes, eu enfrentando tudo isso, eu terceirizava isso. Falava, isso é culpa de fulano, isso é culpa de ciclano, é por isso que eu estou estressado. Mas espera aí, não é não. Era minha culpa. Era minha responsabilidade. Era porque eu não estava cuidando bem de mim, por isso que estava do jeito que estava. Como nós estamos cuidando do nosso corpo? Saiba que Deus quer nos resgatar. E a primeira pergunta que Ele vai fazer para nós é: como é que você está cuidando do teu corpo? A primeira ordem que Ele dá para nós é: cuide do teu corpo. Porque é sobre essa base que eu vou construir todo o meu relacionamento contigo, toda a tua capacidade mental de processar todas as informações que vão chegar para você. Quando a gente olha para Elias, não foi diferente. A segunda ordem que o Senhor dá a Elias tem a ver com o cuidado com o Espírito. Capítulo 19, verso 9 a 11. Diz o seguinte, a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, verso 9 a 11. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão me procurando matar. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aqui, o Senhor estava chamando Elias, estava ordenando Elias que ele cuidasse do espírito dele. Saia da caverna, Elias, e venha para a minha presença. Nós temos a tendência de, quando somos expostos a um sofrimento muito longo ou muito forte, a entrarmos em uma caverna espiritual. Pouco a pouco, a nossa tendência natural é irmos nos distanciando de Deus, e nos questionando a nossa fé, e irmos nos distanciando da comunhão dos irmãos. Essa é a nossa tendência natural quando a gente enfrenta um sofrimento muito longo ou muito forte. Mas quando a gente tem essa tendência de entrar na caverna, de se distanciar de Deus, a palavra do Senhor nos diz saia da caverna e venha para a minha presença. Alguns anos atrás eu fui visitar uma família e eles estavam passando por um problema muito sério. Um problema que era muito forte. E o grande problema dessa situação que eles estavam enfrentando é que ela se estendia há muito tempo. E quando eu cheguei na casa deles, eles começaram a falar: pastor, a gente já não tem mais força para ir para a igreja. A gente começa a se questionar se de fato vale a pena servir a Deus. Para ser bem sincero com o Senhor, faz muito tempo que a gente não faz uma oração. A família estava literalmente dentro de uma caverna. Ao ouvir aquele relato, a única coisa que eu consegui dizer àquela família é: saiam da caverna e voltem para a presença de Deus. E ali conversamos e falei da importância de, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às lutas, a gente sair da caverna que a gente cria para ir à presença do Senhor.
Porque é na presença do Senhor que somos curados, é na presença do Senhor que Ele vai mudar a nossa mente, é na presença do Senhor que somos fortalecidos, é na comunhão com os irmãos que somos cuidados pelo Senhor. Terminamos a visita, e hoje, para a honra e glória de Deus, aquela família não está mais na caverna, mas está enfrentando seus problemas e suas dificuldades na presença do Senhor. Trazendo isso para a nossa vida, como é que a gente sai da caverna? Como é que a gente vai para a presença de Deus? Primeiro, vida devocional. É mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, você separar um tempo para você dobrar os seus joelhos e ter a sua intimidade com Deus. Abrir a sua Bíblia e ouvir o Senhor falando contigo. Saiba que no meio da dor, o Senhor grita aos nossos ouvidos. Um autor, se não me engano, John Stott, ele fala que a dor é o megafone de Deus. No momento de dor, no momento de sofrimento, é o momento que nós mais aprendemos sobre Deus, que mais aprendemos sobre nós e mais aprendemos sobre o que de fato é importante nessa vida. Por isso, não desperdice este sofrimento, essa dificuldade que você está passando dentro de uma caverna. Vai para a presença de Deus e tenha diálogos intensos, verdadeiros e francos com Ele, para você experimentar o que de fato Deus é na tua vida. Não fique dentro de uma caverna. Deus te chama para a presença dEle. Ele quer ministrar na tua vida, Ele quer te moldar, Ele quer purificar a sua vida, mesmo neste momento de dor. Não entre nessa caverna. Ele quer cuidar da sua vida espiritual. Como a gente cuida dessa nossa espiritualidade? É estando na comunhão com os irmãos. A igreja é importante. Eu costumo dizer que Deus não faz nada que seja desnecessário. Todas as partes do nosso corpo são importantes. Todos os animais criados são importantes para um ecossistema que existe. Tudo que Deus fez e faz é importante. Ora, se compreendemos que a igreja foi algo criado por Deus, ela tem o seu valor. Ela não é desnecessária. É aquele clichê que diz: eu não preciso da igreja para servir a Deus. É uma mentira que o diabo criou. Nós precisamos sim da igreja para servir a Deus, porque é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus, porque é na igreja onde nós nos alimentamos, porque é na igreja onde nós alimentamos uns aos outros, porque é na igreja onde o Senhor se manifesta também, porque é na igreja onde a multiforme sabedoria do Senhor é revelada e somos cuidados e cuidamos. A igreja é importante sim. E muitas vezes, quando estamos passando por dificuldade, a gente se isola, mas neste momento a palavra de Deus nos estimula não saia da comunhão. Porque muitas vezes Deus vai dar a força que você precisa para encarar mais uma semana por meio de um abraço de um irmão que está do seu lado. Ele vai te abraçar e vai falar: eu estou orando por você durante essa semana. Às vezes é não estar na comunhão com os irmãos que o irmão que está do seu lado vai saber da sua necessidade e vai chegar com uma cesta básica na tua casa. Deus nos abençoa nessa comunhão. Nós crescemos nessa comunhão. Por isso não faz bem viver em caverna. É na presença do Senhor, é na casa do Senhor, é na comunhão com o Senhor. Isso é importante. E nós cultivamos, obedecemos essa ordem de cuidado com o Espírito quando nós servimos. E como isso funciona? Por que nós estamos alimentando o nosso Espírito quando servimos? Por dois motivos. Primeiro, porque quando a gente serve, muitas vezes a gente se depara com realidades que são muito piores do que a nossa. E os nossos problemas se apequenam frente ao problema dos outros. Quantas vezes a gente não foi entregar lanche às pessoas que estão em situação de rua e a gente saía daqui com pessoas que estavam super preocupadas com seus problemas, com as dificuldades. A gente ia para a rua, entrava debaixo da ponte. Essa pessoa entrava num barraco de uma pessoa que tinha 3 filhos. Dentre esses 3 filhos, um era bebê de pau que estava vendo debaixo da ponte, no meio dos ratos, e a mãe pedindo oração para que Deus mandasse alguém, para que mudasse a situação, mudasse a vida, mandasse um litro de leite. Essa pessoa voltava para cá e a gente tinha aqui um momento de testemunho. A pessoa falava: olha, eu quero orar por essa pessoa, quero orar por essa família. E aí depois a gente ia conversar com este nosso irmão que tinha ido com a gente e falava: eu cheguei aqui preocupado com os meus problemas, mas quando eu vi aquela família, eu vi que tem problemas muito maiores do que o meu. E que Deus está cuidando de mim, sim. Quando a gente serve, a gente se depara com realidades, com dores que são muito mais intensas que a nossa. E os nossos olhos se despertam, se abrem para que a gente consiga sair do buraco que a gente entrou. Não apenas isso acontece quando nós servimos, mas também nós aprendemos que mesmo fraco o Senhor quer nos usar. A gente se depara com as nossas limitações, com as nossas fraquezas.
e ver a graça de Deus superabundando na nossa vida, e mesmo no meio das dificuldades, Ele vai e nos usa para abençoar a vida dos irmãos. E quando nós olhamos para essa situação, a pergunta que vem a nós é: como você está cuidando do seu espírito? Nessa noite Deus te chama: saia da caverna, venha para a minha presença. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, não sei mesmo, mas não é a caverna, não é o teu lugar. Para que você consiga mudar a situação que você está vivendo, alimente o teu espírito. Vá para a presença de Deus. Tenha um relacionamento vivo, verdadeiro, profundo, nada de superficialidade. Encontre Deus no silêncio do teu quarto e se relacione com Ele. Quando a gente olha para a história de Elias, o Senhor dá uma ordem de cuidado com o corpo. O Senhor dá uma ordem de cuidado com o espírito. Mas o Senhor dá uma outra ordem de cuidado com a mente. Capítulo 19, verso 15 e 18, diz o seguinte: e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Esse episódio na vida de Elias é um tanto quanto interessante, porque o caminho dele não mudou. O Senhor diz para ele: volta pelo mesmo caminho que você veio. O contexto para o qual o Senhor estava mandando ele voltar também não tinha mudado. Jezabel continuava vivo, Acabe continuava vivo, e eles continuavam perseguindo Elias. Nada tinha mudado no contexto para o qual o Senhor estava enviando ele. Se esses elementos não mudaram, a pergunta que nos vem é: o que aconteceu que foi capaz de fazer Elias sair da situação que ele estava? De uma atitude de fuga e isolamento para enfrentar a situação e fazer o que tinha que ser feito. De deixar de ter medo, um desejo de morte, para assumir uma atitude de coragem. O que aconteceu? A resposta que eu encontro é que, embora a situação não tenha mudado, a forma dele enxergar a situação mudou. E porque mudou a forma dele enxergar a situação, a atitude dele mudou. Aqui nós temos de prestar muita atenção, porque isso é de fato muito importante para nós que estamos passando por dificuldade na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, no contexto onde a gente está vivendo, seja qual for a situação. Nós precisamos pensar no nosso problema, na nossa dificuldade, com a mente de Cristo, com os olhos de Deus é que precisamos ver as nossas situações. Porque a forma como enxergamos a situação, a forma como enxergamos o problema, determina de maneira cabal os nossos sentimentos e a forma como agimos. Para ficar muito mais claro isso, que a forma como enxergamos o problema, a forma como enxergamos a situação determina os nossos sentimentos e as nossas ações, eu quero contar uma história para os irmãos aqui. Em um metrô de Londres, eu nunca fui para Londres, mas a história é de Londres. E o metrô de Londres, muito calmo, muito sereno, de repente para em uma estação e entra neste metrô um pai com 3 filhos. O pai senta no banco e os filhos começam a gritar, começam a pular, começam a subir no banco, começam a pendurar um na cabeça do outro, um no pescoço do outro, começa a fazer aquela bagunça. E neste vagão tinha uma senhora que começou a ver aquela situação e começou a ficar inquieta. Começou a ficar irritada, começou a ficar incomodada com aquilo que estava acontecendo. E ela olhava para o pai e falava: como é que esse pai não faz nada? Essas crianças estão fazendo a bagunça, essas crianças estão fazendo, está tirando a paz de todo mundo aqui, está subindo no banco, e o pai não faz nada. Até que chegou um ponto que ela não aguentou e ela sentou do lado do pai e foi falar com ele. Falou: olha, senhor, é o seguinte, você está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Aí o pai olhou para ela e não conseguiu responder nada. E aí então ela já emendou e falou: o senhor não acha que tinha que falar alguma coisa para os seus filhos?
Ele respirou fundo e falou: eu acho que eu tinha que falar alguma coisa, mas é que eu não sei o que eu posso falar para 3 crianças que acabaram de voltar do velório da mãe. Naquele momento, todo o sentimento de ira e irritação se converteu em compaixão, porque aquela mulher mudou a forma de ver aquele pai e aquelas crianças. E o quadro que a gente pode notar é mais ou menos o seguinte: a forma de entender a situação antes da conversa. Crianças que sobem no banco e que gritam são crianças mal educadas e o pai é um pai omisso. A ação que aquela mulher teve foi de advertência e o sentimento dela foi de irritação. Depois da conversa, a forma de entender aquela situação foi a seguinte: aquelas crianças que subiam no banco e gritavam, e o pai que não dizia nada, eram pessoas que estavam enfrentando grande dor. A ação dela foi de compreensão e o sentimento foi de compaixão. Quando a gente olha para o quadro de Elias, é exatamente a mesma coisa que acontece. Olha o quadro de Elias. Antes da conversa com Deus, a forma dele entender a situação era que Jezabel ia matá-lo e que ele estava sozinho. Depois da conversa com Deus, a forma dele entender a situação é que o Senhor daria a vitória e que ainda existia 7.000 pessoas. A ação dele foi antes da conversa, de fuga e isolamento, e depois da conversa, ele enfrentou a situação e fez o que tinha que ser feito. O sentimento antes da conversa era de medo e morte, e depois da conversa era de coragem. O que isso nos ensina? Nos ensina que a gente tem de olhar para as nossas situações, a gente tem de olhar para os nossos problemas com os olhos de Cristo. E olhar para essas situações, para esses problemas, para as dificuldades com os olhos de Cristo é ter uma visão de longa distância. É trazer à nossa memória versículos como o de Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É olhar não apenas com uma lente longa, mas uma lente ampla, que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Elias ouviu: você não está sozinho, tem pessoas do seu lado. E muitas vezes a gente tem entregado a nossa mente, a gente tem entregado a nossa forma de ver a situação, as nossas paixões, a nossa incredulidade. Mas nessa noite, a forma como o Senhor quer nos resgatar, quer nos ajudar a enfrentar as nossas dificuldades, é mudando a nossa forma de ver o problema. Veja com os olhos da esperança. Veja com os olhos da oportunidade. Não deixe que sua mente te jogue para o fundo do poço. Mantenha os seus olhos fitos em Deus. E assim que Deus resgata os seus anjos de carne e osso, cuidando do corpo, do espírito e da mente. É assim que Deus quer operar na nossa vida a vontade dele. É assim que Deus quer nos moldar, é assim que Deus quer trabalhar nas situações mais adversas da nossa vida. Nós somos conhecidos como um povo marcados pela esperança, marcados pela fé, marcados pelo amor. Isso tem de ser real na nossa vida. O Senhor tem de ser o norte da nossa relação. O Senhor tem de ser o norte das nossas emoções. E se nós não entregarmos aquilo que somos, aquilo que temos, não nos derramarmos na presença do Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, a gente vai viver ano após ano dentro do buraco. É preciso fazer um realinhamento da nossa vida. É preciso olhar para todas essas áreas. E a pergunta que faço para você é: como está o seu corpo? Como é que está seu espírito? Como é que está sua mente? Como é que você está olhando para os problemas dessa vida? Quando você vai conversar com uma pessoa do seu trabalho, da sua família, como você relata a tua história para ele? Cheio de ódio, de angústia, de amargura, de reclamações? Ou é com a mente de Cristo, de que tudo coopera para o bem? É com a mente de Cristo que vai passar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se o mundo não vê em nós essa esperança viva e brilhando nos nossos olhos, nós não tornamos Cristo atraente a este mundo.
As pessoas vão olhar para a nossa vida e vai falar que Cristo é esse. Que vida cristã é essa? Eu não quero isso para mim. A nossa missão é refletir a vontade e o amor de Cristo aqui na terra. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. E eu quero orar para a sua vida. Eu quero orar pelo teu físico. Quero orar pela tua mente. Quero orar pelo teu relacionamento com Deus. Para que Deus mude, para que Deus molde, para que Deus te resgate. E ao mesmo tempo, para que Deus te use como um instrumento dele para resgatar pessoas neste mundo que estão pedindo a morte, que estão fugindo, que estão vivendo em cavernas, que estão sendo marcadas por mundo. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco perante o Senhor, intercedendo pela vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o Senhor nos ensine a cuidar do nosso corpo. Te peço para que o Senhor nos ensine a que mesmo em meio às dores, às lágrimas, ao sofrimento, a dobrar os nossos joelhos e não fugir do Senhor, a ir para a Tua presença. Te peço para que o Senhor nos dê a sua visão, para que o Senhor mude a nossa mente, mude a nossa forma de encarar os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Nós te amamos, Pai, e nós queremos viver uma vida plena, uma vida abundante, a vida que o Senhor nos chamou para ter. Que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, consegue te louvar. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Que a Tua graça, que o Teu poder, que o Teu amor, que o Teu cuidado esteja sobre nós. E que possamos viver cada dia mais o Teu querer. Nós somos os Teus anjos aqui na terra, Teus mensageiros. Em nome de Jesus, ajude-nos a refletir o Teu amor, a Tua verdade, a Tua forma de viver aqui na terra. E que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. É essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.